Deixa eu só iniciar aqui. Então, olá, pessoal, bom dia. Aqui é o professor Carlos Lustosa, nós estamos na disciplina de cozinha piauiense e vamos começar a entrar nesse tema tão interessante, que é a cozinha do nosso estado, né? Eu estava vendo as respostas da atividade que eu deixei para você, que na verdade era para vocês, que era só um questionáriozinho, né? A respeito das nossas, do quanto vocês são piauienses, né? Eu queria saber, assim, até qual é o nível de piauiensidade, digamos, de vocês. Vamos dar uma olhada bem aqui nas respostas. Eu achei bastante interessante, só. A maioria nasceu dos alunos, né, que respondeu o questionário, diz que nasceu no Piauí e em Teresina, a maioria, né? Nós tivemos aqui um Elesbão e um Monsenhor Gil, que são cidades aqui próximas, né? E nós tivemos uma única pessoa que é de fora do Piauí, né? Que é de Brasília. As comidas que vocês consideraram piauienses, nós tivemos muito creme de galinha, Maria Isabel, cajuína também bastante citado, né? Achei muito interessante isso aqui. Arroz com capote, paçoca, doce de buriti, né? Que é uma palmeira muito comum no Piauí. E aí eu depois perguntei as preparações que vocês acham que os piauienses consomem mais, que não necessariamente são as comidas que vocês consideram piauienses, né? Então, nós tivemos também Maria Isabel, comida de caldo, né? Mão de vaca, sarapatel, bolo de goma, tivemos carne de sol, cuscuz, o arrumadinho, né? E eu perguntei também algumas expressões piauienses. E vocês colocaram, não, minha irmã, Maria, né? Tem umas marmotas, o diabo é isso, urra de acho, arrudear, né? Duas ou três pessoas falaram aqui do termo arrudear, né? No sentido de fazer uma volta numa coisa, né? Então, minha gente, tudo isso é ser um pouco piauiense, né? Essa questão da comida está muito ligada à nossa identidade, né? E quando a gente for falar do Piauí, nós vamos tratar aqui de uma nós vamos falar não só do Estado, mas também das pessoas, de tudo que o Piauí representa, né? Então, vamos começar bem aqui, pegar a apresentação para compartilhar com vocês. Então, nessa nossa primeira aula, vamos caracterizar aqui, para início de conversa, vamos falar aqui no nosso estado, Piauí, né? O Piauí, aqui nós estamos vendo ele citado aqui no Brasil, né? Nós vemos aqui ele citado no que a gente chama a região nordeste do país, não é isso? E aqui no Nordeste nós vemos ele no coração do Nordeste, né? Ao lado do Maranhão, que está ao nosso oeste, o Ceará está aqui do nosso leste, Pernambuco está bem aqui também, a leste, a Bahia,
que está a leste e ao sul, né? E o Tocantins, com que o Piauí também faz divisa, ao sul. O Piauí tem ele representa 16% da área do Nordeste e quase 3%, aproximadamente 3% da área do Brasil, né? Se a gente for ver a quantidade de municípios do Piauí, o Piauí tinha 47 municípios em 1940. E em 2017, né, há 5 anos atrás, ele tinha 224, que é o atual número de municípios que existem no Piauí. O Piauí ele é dividido em macro-regiões, né? Que a gente pode dividir em macro-regiões, como litoral, meio norte, semiárido e cerrado. E o governo do estado subdivide ainda o território piauiense, né, em território de desenvolvimento. São 13. Que aí nós temos planície, litorânea, cocais, carnaubais, entre rios, e assim até em direção ao sul, até a Chapada das Mangabeiras, né? Isso aqui é uma forma que o Estado fez para encontrar coisas mais incomuns entre os municípios, né? E assim tentar fazer políticas públicas para desenvolver as regiões, né? Em relação à população, segundo uma projeção do IBGE para 2021, o Piauí tem quase 3 milhões e 300 mil pessoas. São 3.289.290 pessoas. Isso em 2021, numa projeção do IBGE, né? Sofreu um aumento em relação a 2020. E a nossa população, de 3,2 milhões, 3,3 milhões, corresponde a 15%, a 1% e meio da população do Brasil. E nós somos um dos países que tem, um dos estados que tem a menor população. A capital Teresina tem mais de 870 mil habitantes, segundo essa projeção do IBGE, né? E aqui nós vemos um mapa, esse mapa aqui maior, dos municípios mais populosos, né? Aqui, quanto mais escuro, maior a população. Os 10 municípios mais populosos do Piauí são Teresina, com 187 mil, né? Perdão, com 871 mil. Seguido de Parnaíba, com mais de 50 mil. Picos, Piripiri, Floriano, Barras, Campo Maior, União, Altos e Esperantino. Aí você vê aqui que a diferença entre a capital e o segundo colocado, né, a segunda mais populosa, é muito grande, né? Teresina tem quase 6 vezes mais habitantes que Parnaíba, né? É muito grande. E nesse gráfico aqui, a gente vê como a população do Piauí foi crescendo ao longo dos anos. Olha, em termos de densidade demográfica, em 1872, o Piauí tinha menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E hoje, a gente tem... E hoje não, né? Em 2010, que é o número mais recente aqui, que eu tirei desse dado do IBGE, nós tínhamos 12,4, ou seja, aumentou muitíssimo. E como é que o Piauí se formou, né? O que a gente conhece, como a gente conhece, o que a gente conhece hoje como estado do Piauí, né? Como é que a gente chegou aqui? Antes da chegada dos portugueses a esta terra chamada Brasil, aqui já havia gente, né? Já havia seres humanos, que hoje a gente chama de indígenas, né? Ou de autóctones, né? Que já estavam aqui, os habitantes primordiais, né? Dessa terra.
Nessa região que hoje nós conhecemos como Piauí, tinham indígenas das etnias araioses, cariris, gueguês, jaicoses, pimenteiras, potiguaras, putis, tabajaras, timbiras, entre outros, entre vários outros, né? Os tremembés também, que são muito representativos, né, do Piauí. O Piauí, até pouco tempo atrás, dizia-se que não tinha índios, porque acreditava-se que eles tinham sido exterminados pelos portugueses, né? O fato é que o local onde hoje é o Piauí, digamos aqui que é o mapa do Piauí, né? O local onde hoje é o Piauí acabou se tornando uma região para onde os indígenas do Nordeste acabaram fugindo para cá, por conta do povoamento daquela região litorânea, que fica ali de Pernambuco, do litoral nordestino, né? Pernambuco, Salvador, da região do Ceará, de Fortaleza e tal, dessas grandes cidades do Brasil colônia, conforme o europeu ia entrando nos sertões, dizimando os índios, eles iam se refugiando mais para oeste. Então, o Piauí acabou se tornando uma dessas regiões por onde os índios, os indígenas, né, melhor dizendo, iam se refugiar, eles iam se direcionando para cá. Muitos registros desses povos antigos estão na região da Serra da Capivara. Tem muitos sítios arqueológicos onde há registro, né, desses povos, tanto como pinturas rupestres, quanto como utensílios que são encontrados em escavações, etc., né? E há em outros locais do Piauí também há esse tipo de registro, né? Ao norte, na região ali de Sete Cidades, Pedro II, tem muitos sítios arqueológicos também, com pinturas rupestres. Na região do cânion do Rio Puti, que fica ali por Castelo e municípios vizinhos, existem litogravuras, que são desenhos feitos na pedra. Então, antes da chegada dos europeus, dos portugueses a esta terra, já existia vida e cultura aqui. E como é que esse território foi se aproximando, né? Como é que os europeus começaram a chegar por aqui? Existem essas pessoas, os bandeirantes, que eram pessoas que iam explorando a terra, escravizando indígenas, né? Matando e escravizando indígenas, são grandes responsáveis por ocupar a região do Piauí, né? Ah, antes de começar a se estabelecer as regiões, as fazendas de gado no Piauí, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas já já, há indícios de que houve expedições militares e religiosas que passavam pelo território do Piauí. A gente tem que lembrar que na época do Brasil colônia, grandes centros eram São Luís, Recife, Salvador, né? Salvador era a capital do Brasil. Então, nesse tempo do Brasil colônia, esses grandes centros, quando eles não iam pelo mar, né? Quando as pessoas trafegavam pelo mar para chegar nesses grandes centros, as que iam por terras acabavam invariavelmente passando pelo Piauí, né? E como é que o Piauí acabou se tornando, pela geografia, pela sua própria geografia, que tem muito local plano, né? Tem grandes planícies e grandes planaltos, o relevo do Piauí, ele era muito propício para a criação de gado. Essa criação de gado ia abastecer a região canavieira, dali de Pernambuco,
e arredores, e de Salvador também, que era um grande centro do Brasil colônia. Então, o gado que era trazido para cá e criado nessa região do Piauí, depois era transportado para a Bahia, que de lá também ia para a região das Minas Gerais e também abastecia Pernambuco e esses outros grandes centros, né? Também havia uma lei do que vigorava no Brasil, né, que proibia a criação de gado até 10 léguas do litoral, né? Tinha que ser a partir de 10 léguas, ou seja, a partir de 70 quilômetros do litoral. Isso também acabou forçando com que os criadores de gado a procurar novas terras. E o Piauí era uma terra boa para se criar gado, por conta dos grandes pastos, né? Que também tinha muita água naquela época. Embora eles tivessem que transportar depois o gado por mais de 1.000 quilômetros até chegar a esses grandes centros, né? O Piauí, ainda assim, se tornou uma grande referência na produção de gado no Brasil colônia. Então, como é que e o que acontecia? Esses bandeirantes, eles iam chegando no território piauiense, iam matando os índios e ocupando as terras. Nisso, eles conseguiam as chamadas sesmarias, perdão, os terras, né, as terras que eram doadas pelos governantes. O Piauí ainda não era uma província independente, ele estava sendo totalmente independente, né? Ele era regulado pelas leis ou da Bahia, ou de Pernambuco, ou do Pará, ou do Maranhão. Isso fazia com que várias pessoas tentassem administrar essa região, né? E às vezes acontecia de uma terra ser doada várias vezes para outras pessoas, para várias pessoas, né? Quando foi em 1695, o Piauí se desmembrou de Pernambuco administrativamente e se fixou ao Maranhão, de fato, né? Por determinação do rei de Portugal, né? E isso ficou em vigor até 1715. Só que, durante esse tempo, os governantes começaram a doar terras no Piauí, para que começasse um povoamento e tal. Além dos bandeirantes que já tinham conquistado as suas terras e instalado fazendas de gado, né? Essa legislação confusa também facilitava, né, tornava legal esse processo de doação de terras, né? Então, a capitania de São José do Piauí foi criada em 1718, ou seja, a partir de 1718, ela já começava a se libertar, né, dos governos das outras capitanias, né, das outras províncias futuramente, que viriam ser as províncias, né, do Maranhão, da Bahia, do Pernambuco, mas ela só se tornou uma capitania realmente autônoma em 1758. Então, a partir das fazendas de gado que foram instaladas, o território do Piauí foi se formando da região sul em direção ao norte. Então, é por isso que o Piauí, como vocês já sabem, não tem a capital no interior, não tem um litoral menos extenso do país, pela questão do seu povoamento, né, o povoamento de brasileiros, né, principalmente paulistas e baianos, que começaram a se estabelecer por aqui, né, o Domingos Afonso Mafrense e outros bandeirantes, né, que foram matando índios e conquistando terras. Foi assim que o território do Piauí começou a se formar do interior para o litoral. No século XVII
aqui não é 18, 17, Oeiras foi instalada, uma Vila da Mocha, né? Primeira capital do Piauí, em 1770. E depois, Oeiras foi substituída por Teresina, que é uma cidade planejada, né? Que se transformou na segunda capital do Piauí em 1852, onde eles trouxeram a capital da região central do território do Piauí para mais ao norte, às margens do rio Parnaíba, que é onde Teresina se encontra atualmente. Então, resumindo, o Piauí passou por um grande processo de eliminação da sua população indígena para a instalação de fazendas de gado, que acabaram sendo a primeira grande opção econômica, né, dessa região, que hoje é o Piauí. Em relação à vegetação, nós observamos bem aqui nesse mapa que a grande parte do Piauí é uma caatinga, né? Tem a vegetação da caatinga, que são aquelas plantas que resistem muito às temperaturas, tem muitos espinhos e tal. E Professor, que muda completamente. Pois não, diga. com licença. Eu tenho uma pergunta em relação ao tópico anterior. No Sim. caso, quando o senhor disse que Teresina é, é uma cidade planejada, né? Foi uma capital Uhum, planejada, uhum. isso se refere a qual sentido? Tanto a questão da, de se escolher o local, quanto pela formação, a divisão das quadras e ruas. Se você for observar, o centro de Teresina parece um tabuleiro de xadrez. Ele é todo. As quadras são bem iguais, sabe? São todas quadradinhas, bem perfeitinhas. Essa região ali da Miguel Rosa até a Avenida Maranhão são todos quadradinhos bem perfeitos. Isso aí é porque a cidade também foi planejada. Quando resolveram fazer essa mudança de Oeiras para Teresina. Então, por isso que a gente diz, né, que é uma cidade planejada, por conta disso. É uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, foi Teresina. Certo? Obrigada. Eu realmente não sabia disso, porque eu tinha a impressão, assim, quando eu passava pelas ruas de Teresina, tinha a Hum. impressão de que era ao contrário, assim, o planejamento dela, né? Achava que Uhum. Que era desorganizada, né? não, mas essa curiosidade foi muito boa. Obrigada. Nada. Mas se você for prestar atenção, a gente também tem que pensar isso no ano de 1852, né? Eram outros tempos, né? Mas se você for pensar em cidades mais antigas, por exemplo, em Salvador, Rio de Janeiro e tal, as ruas são muito irregulares mesmo. Né? Tem lugares lá que são muito sinuosos, sabe? Aqui em Teresina é É, muito organizadinho, né? O conselheiro Saraiva, né? Foi o responsável pela mudança. Ele teve isso muito específico, né? Aqui em Teresina já existia um povoado, né? Um povoamento na região onde hoje é o bairro Potivelho. E a partir do Potivelho, eles contaram uma distância que dá ali na Praça da Bandeira. O Marco Zero de Teresina fica perto da Igreja do Amparo, que é aquela igreja que fica em frente à Praça da Bandeira. Então,
Eles contaram a distância a partir do Porto Velho e ali no centro de Teresina, de onde hoje a gente conhece como a Praça da Bandeira, né? O centro ali, que é o centro de Teresina, foi instalada essa nova capital do Piauí. Muito bacana. Ó, em relação à vegetação, né, a caatinga, ela ocupa uma grande área no nosso estado, né? Que são essas vegetações e tal, que são mais secas, mas quando chove nessa região aqui, a vegetação muda completamente. A caatinga, quando começa a chover, ela se torna completamente verde, né? É uma vegetação que aguenta muita seca, mas quando ela está na época de chuva, ela se transforma. E é uma vegetação muito rica também, tem muitos alimentos que a gente aproveita que vem da caatinga, né? Aqui nós temos o cerrado, que é uma parte que está sendo muito devastada no nosso estado hoje em dia por conta do agronegócio, né, que está sendo utilizado como uma fronteira agrícola, né, que era o último grande empreendimento do governo federal nessa área, foi chamado Matopiba, né, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Os cerrados desses 4 estados foram utilizados como fronteira agrícola para plantação de soja, plantação de algodão, plantação de culturas, de monoculturas, né? Principalmente para exportação. O Piauí hoje ele tem uma grande produção de soja, ele exporta bastante nessa região e produz muitos grãos, né, nessa região do Cerrado. Todos os anos aumenta essa produção, né? É interessante, né, mas também de certa forma preocupante, né? E o Cerrado, enfim, tem diversas plantas também e animais, é um bioma, é o maior bioma do Brasil, só perde em tamanho, só perde para a Amazônia, né? Ele é muito diversificado dentro do próprio Cerrado, tem assim, várias subdivisões. E aqui no Piauí nós temos grandes representantes, né? Um fruto bastante conhecido do Cerrado é o pequi, que muita gente gosta, muita gente não gosta. Mas o pequi é um grande fruto dessa região do Cerrado. Nós temos essa floresta semidecídua, que não é assim muito conhecida, né? Mas a floresta semidecídua nada mais é do que uma espécie de cerrado que está em transição com outros biomas, certo? Então, nós temos aqui tanto, no caso do Piauí, que tem uma transição com a caatinga também, nós temos tanto exemplares da caatinga quanto dos cerrados. Nós temos a Mata dos Cocais, aqui que pega essa região de Teresina, né, que é onde tem árvores, palmeiras, né, muitas palmeiras, como a carnaúba, como o buriti, o tucum, e que a Mata dos Cocais é uma mata considerada também de transição entre a região, entre a vegetação amazônica e a vegetação da caatinga. E aqui, mais ao norte, né, no nosso litoral, nós temos as vegetações litorâneas, né, que tem os mangues e outras plantas que são bem características do litoral, né? Em relação ao clima, a gente chega aqui neste mapa, assim, clima, existem várias formas de classificação, né, de se classificar o clima. Essa classificação de Köppen considera o Piauí com 3 climas distintos, né? O primeiro é um tropical, onde tem mais chuvas, né, máximos pluviométricos, onde as maiores chuvas se concentram no verão, que seria de dezembro a março, mais ou menos, que é a região onde está Teresina, né, que é onde nós estamos. Tem a região do semiárido, que é caracterizada pelas os baixos índices pluviométricos, né, baixo índice de chuva. E a tropical, o clima tropical,
na região sudoeste do Piauí, que é onde as chuvas começam antes, começam no outono, né? Ali de setembro a dezembro, mais ou menos. Na verdade, as chuvas aqui começam basicamente em outubro, né? E vão até o final do ano, início de janeiro. Sob o relevo, nós temos uma planície costeira, que é a região do litoral mesmo, né? Tem essa parte aqui chamada de tabuleiros. Temos o Baixo Planalto e Médio Parnaíba, o Planalto Oriental da Bacia do Maranhão-Piauí, que é uma região que divide, fica na divisa com o Ceará, e por aqui também é a região de serra, as serras do Ceará, né? Tem um pouco de serra no Piauí, mas os altos das serras já é na região do Ceará. Temos algumas depressões, né, que são as partes mais baixas, aqui, que são bacias sedimentares, e temos os grandes chapadas aqui do Alto Parnaíba, né, Alto Rio Parnaíba e Médio Rio Parnaíba. Alto é onde nasce, baixo é onde deságua. Então, aqui a gente vê que tem muitos planaltos, mas não são terrenos muito irregulares, por isso que o gado se encontrava bem aqui nessa região, né? Para encerrar essa aula, eu queria, já puxando um pouco lá para aquelas expressões que vocês escreveram lá, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os dialetos do Piauí. O Piauí está mais ou menos aqui, né? Por aqui. No Piauí, segundo os linguistas, nós temos 2 dialetos aqui, que é o dialeto Costa Norte e o dialeto nordestino. O dialeto Costa Norte, às vezes chamam ele de dialeto cearense, né? Mas ele também é encontrado aqui no Piauí, no norte do Piauí, principalmente na região norte do Piauí, no Maranhão e no Rio Grande do Norte. Tem algumas características próprias, né? E entre elas tem o uso de gírias, que são como os aperrear, chamego, urubuzá, racha no sentido de pelada de futebol e muriçoca, né? Para chamar aquele mosquito. Já o dialeto nordestino, que é o que se encontra mais na região, a partir do centro para o sul do Piauí, região sudeste e sudoeste do estado, a gente encontra as pessoas com o D e o T mais secos, né? Interdentais, né? O D e o T, que é bastante falado, esse nordestino é bastante falado. Em Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, na região do sul do Ceará, na Bahia, também no Maranhão, aquela região do Cariri, né, região aqui do Cariri, né, e algumas palavras ou expressões são abirobado, calibrado, chupeta, gabiru e gaitada para dar gargalhada. Logicamente, essas gírias e expressões, elas acabam se fundindo em outras regiões, né? Mas eu queria trazer isso aqui para a gente lembrar, né, que mesmo dentro do Piauí, a gente também tem algumas diferenças culturais, né, que vão se refletir tanto na forma como a gente fala, como na forma como a gente cozinha, como a gente lida com a comida, certo? Alguém aqui já foi lá para o sul do estado e sentiu alguma diferença na fala, no sotaque? Nunca fui, só vejo pela televisão. Só pela televisão? E no YouTube. Mas se vocês forem... Assim. Mas presta atenção, por exemplo, no Whindersson Nunes, ele fala igual quem mora na região norte, porque ele é lá do sul do estado, né? Vocês acham que ele fala igual? Ele dá umas escapadas? Como é que vocês veem? Eu não sei, tipo, a questão do Whindersson também é porque ele já foi embora daqui, né? Então já Isso. perdeu um pouco o Já sotaque. perdeu um pouco, né?
Sim, exatamente. Aí, claro que ele fala algumas palavras que a gente ainda fala, mas eu Uhum, acredito que o sotaque, no jeito mesmo de falar, eu acho que ele já perdeu, digamos que metade, porque ele uhum. mora em outro lugar, eu não sei onde ele mora, mas ele não mora mais aqui, né? Então eu acho que perdeu Aí um acaba pouco. se adaptando, né, ao local onde você está, né? Sim, exatamente. A Pois é, minha Mayara tá gente. falando aqui nas mensagens, eu vou ler aqui. Deixa eu É, olhar. a Diga. Maíra disse que já foi e achou bem diferente. O sotaque do sul parece mais com o da Bahia do que com o de Teresina. Exatamente. Por conta, ó, se a gente dá uma olhada aqui, ó, nesse mapa, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, né? Ó, só a gente dá uma olhada aqui, ó. O Costa Norte, né, que fica mais ao norte do estado, o nordestino que fica ao sul do Piauí e o baiano que fica próximo, né? Então tem esse diálogo, né? Tem essa troca de comunicações, né? Então, minha gente, Professor, por hoje é só. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? além dessa questão cultural, o que a gente percebe é que mudou mais a questão das gírias, né? Porque ultimamente o Piauí tem se tornado assim uma cidade sem, um estado sem fronteiras intermunicipais, porque Teresina se tornou uma capital grande demais, entre aspas, para o estado, e houve uma mistura. Então, assim, a questão das gírias já está bem difundida. A gente já repete coisas do pessoal lá do sul, do pessoal lá do norte, e eles também já falam com a gente. Agora, a questão do sotaque realmente é muito diferente. O pessoal ali do sul do Piauí, você jura que está conversando com um baiano, com um pernambucano, É, e a o gente, eu tenho, pessoal do norte do Piauí já parece cearense falando. Ele já tem aquele ritmo de rápido de falar, e você até se perde quando escuta alguém falar. é verdade, mas a gente tem que lembrar também que não, assim, para além do Ceará e da Bahia, nós também temos as nossas expressões, né? Assim, não é que nós falamos que nem cearense ou nós falamos que nem baiano. Nós temos a nossa própria fala que é compartilhada com eles, entende? A gente não pode dizer assim que a fala do piauiense veio do Ceará, a fala do piauiense veio do baiano. A nossa fala é a nossa. É nós é que compartilhamos isso com eles, entendeu? Mas o que você falou, eu tinha uma chefe que ela falava preto e branco, aí a gente faltava morrer de mangá dela, né, coitada. E hoje eu sei que isso é muito errado, a gente não deve ter preconceito com as pessoas pela forma de como elas falam, né? E outra coisa que você falou, Felipe, também em relação a isso, a influência de outros dialetos no nosso, né? Tanto as palavras quanto as expressões e tal, acontece muito por conta da mídia, né? Se nós formos ver, a televisão influenciava muito, até, digamos, meados dos anos 2000, 2010, né? A televisão influenciava bastante as formas, né, as expressões, como a gente tratava, né? E, por exemplo, tinha aquele negócio de cada mergulho é um flash, né? A questão do Braulio, né, para designar o órgão genital masculino. Hoje em dia ninguém nem lembra mais isso, mas por conta desse tipo de expressão que acabou entrando, né, no nosso dia a dia por meio da televisão, a gente acaba incorporando isso. Só para concluir, aí eu deixo você falar, Larissa. Um fator oposto aconteceu em Portugal, quando o YouTube, hoje em dia, né, os YouTubers brasileiros estão sendo grande audiência para os miúdos, como eles dizem, as crianças portuguesas, e isso acaba influenciando na forma como elas falam, né? Tanto o vocabulário quanto o sotaque. Exatamente, o Lucas Neto. Lucas Neto que fala bem baixinho, né? Uma pessoa que fala pouco alto. Diga, Larissa, pode falar. Não, é que o senhor falou aí do Braulio, né? Aí o senhor. É porque o senhor falou assim.
o Braulio pra falar de outra coisa. Aí, gente, ele não Sim. tava falando do Braulio Bessa, o homem que fica na Fátima Bernardes. Né, você é muito novinha, você não é dessa geração. Eu, como nasci nos anos Então, você 80, tava falando aí de pessoal nordestino, aí você falou Braulio. Aí na minha cabeça, eu pensei, era o não, Braulio ele deve estar Bessa, né? falando do Braulio Bessa. Porque é uma coisa bem nordestina, né? Ele é até Sim, famoso, vai pra Fátima Bernardes. Aí meu sim. pensamento foi nesse. Aí você terminando de falar, você tava falando de outra coisa, eu achei engraçado. Não, era outra, era em outro sentido, né? Tipo, a gente incorpora muito aquele negócio de cada mergulho é um flash, sabe? Expressões assim, que acabam sendo incorporadas pela gente. Agora eu não vou lembrar de nada muito específico, não, mas acho que a influência das novelas, por exemplo, hoje em dia é bem menor do que antigamente, né? Mas se você for ver um YouTube, como eles influenciam, né? Tanto o Lucas Neto, os irmãos Neto, né? O Felipe Neto e o Lucas Neto eles realmente influenciam as crianças de hoje em dia, né? As crianças e adolescentes de hoje em dia. Então, a internet hoje acaba sendo esse vetor de, de, de dialetos, né? De fora, de expressões. Quantas expressões de internet a gente não usa hoje em dia, né, gente? Tanquei, sei lá, tem tantas expressões, eu não vou nem lembrar agora, mas como a nossa língua também é influenciada por isso, né? Pelos meios de comunicação. Fora as palavras internacionais, né? Inglês, espanhol, que as pessoas costumam Sim. usar. É a questão do mundo globalizado, né? Aí a grande discussão da globalização, né? Como é que você pode abraçar a cultura do mundo e continuar sendo você mesmo, né? Isso a gente vai discutir um pouco quando a gente for falar de identidade e preconceito, de estereótipo, a gente vai ter uma aula para discutir isso. Mas essa primeira aula realmente era mais para a gente dar um contexto do Piauí e só termos um pouco da noção do que é a nossa população, do que é o nosso território, do que são nossas cidades, certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero, professor. Diga, não. Assim, quando o senhor falou em relação ao Sul, eu tinha entendido que era em relação ao Sul do Brasil. É por isso que eu falei a questão da televisão. Mas, Sim, assim, em sim. relação ao Sul do Piauí, eu nunca parei para observar. Mas eu acredito que a diferença seja grande. Por conta Uhum. da distância das cidades. E Sim. um aspecto que eu acho interessante é justamente essa questão da influência, né, que um dialeto tem sobre o outro. Por exemplo, eu acredito muito nessa questão de alguém mudar, né, a forma de falar pela convivência com outra pessoa. Né? Eu vejo que muitas pessoas às vezes criticam, né? Ah, o fulano foi morar em cidade tal e voltou todo besta, todo Uhum. falante Sim, de sim. forma diferente. Mas eu acho que é quase impossível você conviver com um outro dialeto, uma gíria diferente, e não acabar aderindo aquilo ao seu vocabulário. Sim, sim, claro. Acaba pegando mesmo. Agora, sim, também Noemi, tem a questão de você ir para um lugar, por exemplo, tem uma amiga, ela é muito legal, que ela nasceu em Minas Gerais, o pai dela, o avô dela era militar e ela rodou o Brasil inteiro, né? Acontece muito com militares isso. E ela nasceu em Minas Gerais, veio morar no Piauí, depois foi morar no Rio de Janeiro, foi morar no Ceará, sabe? Hoje em dia, se você for falar com ela tem um pouco, ela passou a maior parte do tempo aqui no Piauí, ela tem um pouco de sotaque piauiense, mas ela tem também um sotaque perdido, assim, do Rio de Janeiro, tem um sotaque neutro, às vezes você fala com ela, você não reconhece, não dá nem para identificar de onde ela é, sabe? A nossa fala também é muito identitária, né? Então, faz parte a gente aprender algumas coisas do local de onde a gente está, mas acaba que a gente não consegue desperdiçar, se libertar completamente da nossa essência, né? Assim, de onde a gente é. Também tem isso, né? Agora, sim, logicamente tem pessoas que não têm, acabam perdendo completamente o sotaque, né? Assim, por conta de morar e
e viver, né? Isso a gente está falando de língua, né? De sotaque. Mas isso também pode acabar sendo a questão a gente pode levar também para a gastronomia e acaba sendo uma questão de cultura também. Muitas vezes Com certeza. você sai aqui do Nordeste e vai morar no sul do país, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul. Muitas vezes você não vai conseguir encontrar os mesmos produtos que você encontra aqui para fazer a comida, por exemplo. Se eu querer fazer um arroz com piqui, vai ser muito difícil encontrar piqui lá, sabe? Aí não tem como você Isso fazer. mesmo. É difícil e caro quando tem. Já ouvi Exato. muitos lugares que, tipo, um produto daqui, tipo um cuscuz, sei lá, R$ 10. Lá é 20, 30, é um preço absurdo. E aí eu acho que é por isso que quando o pessoal vem pra cá, traz uma mala só cheia de comida daqui, né? Porque não Fala e tem. leva, né? E Sim, leva a exatamente. comida daqui. Eu Porque conheço muitas pessoas que têm parentes no sul do país, que eles sempre levam, e antigamente eles faziam isso, faziam caixas com produtos daqui e levavam para lá. Porque a gastronomia também, a fala, eu acho que a nossa fala, o jeito que a gente fala, as coisas que a gente come, são muito também uma forma de resistência do que a gente é, sabe? É manter a nossa identidade. Você sair daqui. Eu conheço uma pessoa, eu não posso citar o nome e tal, mas uma pessoa até famosa, que ela é do Maranhão, foi fazer um curso no Rio de Janeiro de 2 meses, e ainda hoje ela fala chiando. Ela não tem mais sotaque do Maranhão, ela só fala chiando. Mesmo, não sei o quê. Sabe? Então é complicado você também se descaracterizar tanto. Agora, logicamente, não tem como você morar anos e anos no Rio de Janeiro e não se adaptar à forma deles de falar e as gírias dele, né? As palavras que são próprias do vocabulário deles, assim como não tem como você não sair do Piauí e morar no Rio Grande do Sul e não consumir vinho, não consumir uva de forma mais fácil e tal, frutas que só existem lá também. Porque a própria região também acaba te obrigando a isso, né? Você tem que se adaptar onde você está, né? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Pode falar, Larissa. o senhor falou aí na região, né? Na, eu não sei me expressar, não tô sabendo. Mas o senhor falou sobre se adaptar, né? E aí, Uhum. tipo, eu acredito que seja em questão do preconceito também, que porque Sim. eu tenho um primo que ele mora em Blumenau, né? Lá no sul do. Uhum. Daí, tipo, ele já mora Santa bastante tempo lá, Catarina. tem anos e tal. Sim, sim. E aí, tipo, ele já mudou o sotaque e tal. E, tipo, ele é um pouco mais branco do que eu, então o pessoal acha que ele já é de lá. Já a Sim. mulher dele, a namorada dele, ela já é, tipo, mais moreninha do que eu. E aí, tipo, Uhum. claro que mesmo ela tentando falar do mesmo jeito que o pessoal, até porque é hábito, né? Ela Sim. ainda sofre preconceito por causa da cor, entendeu? Porque, tipo, Sim. lá no sul o pessoal é todo branquinho e tal. Daí eu acredito que para não sofrer tanto preconceito em questão da fala, né? Eu acho que as pessoas até, tipo, meio que se forçam para se encaixar. Uma forma de defesa, né? Isso, De exatamente. autopreservação, de defesa, né? Uhum, exatamente. Tem isso E também. aí eu acho que isso pode até ser prejudicial, né? Porque, tipo, claro que ninguém quer ser maltratado nos lugares, principalmente num lugar onde, tipo, você vai para trabalhar, não tem ninguém, não tem uma família Sim, para dar claro. apoio. Você quer ser Eu acho aceito, que né? isso é horrível. Isso, exatamente. A pessoa só quer ser aceita e viver a vida dela normalmente. Sim. E tem uma característica lá da região sul, eu já fui algumas vezes para lá, sabe? Eu conheço os 3 estados, um pouco dos 3 estados lá. Eles têm muito orgulho da herança europeia deles. Isso é sabido, assim, é muito marcante, sabe? Eu fui em Florianópolis ano passado visitar uma amiga que estava morando lá. E eu fiz um desses passeios turísticos e tal, né? O cara o tempo todo falando sobre
como era legal os italianos que estavam lá em Florianópolis, eles fizeram tudo, eles não sei o quê, os açorianos, que são... Açores é uma ilha de Portugal, né? Os açorianos que vieram e fizeram não sei o quê e tal. Mas, assim, você vê o quanto eles se vangloriam por esse passado europeu, né? Mas não refletem sobre a questão da herança indígena ou sobre o papel do negro na sociedade deles, sabe? Assim, eles realmente têm isso muito forte na cabeça deles, assim, nós somos brancos e somos europeus, né? Eles não, como se eles não fizessem muita questão de ser brasileiros, sabe? É meio... é muito isso, Larissa. Eles realmente gostam muito de querer ser gringo, né? E é isso que eu queria muito, sobre essa questão de identidade. Nossa disciplina é uma disciplina identitária, sabe? A cozinha piauiense. O que é a cozinha piauiense? Durante toda essa disciplina, nós vamos debater isso. O que é a cozinha piauiense, o que é ser piauiense, o que é que o piauiense tem de único, o que é que ele compartilha com outros lugares, sabe? Por exemplo, tem uma questão identitária dentro do Nordeste que é muito complexa. Por exemplo, o que é ser nordestino? Ao Nordeste nós temos Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí. São 9 estados. Os 9 estados têm coisas em comum, mas eles são muito diferentes entre si também. Entende? O que é que a gente compartilha com a Bahia? O que é que dentro da Bahia também já tem muita diferente. Salvador é uma coisa, o Recôncavo é uma coisa, né? O sertão da Bahia é uma coisa diferente também. Então, assim, dentro do nosso estado também nós temos as nossas diferenças, né? O litoral é de uma forma, a região do Cerrado é outra, a região da Caatinga, a Teresina, a capital, é diferente. O Piauí não é só Teresina, o Piauí é todo um conjunto de cidade, né? Nós temos a Parnaíba, que tem seu litoral, temos Cajueiro da Praia, temos Luiz Correia, tem Piripiri, tem Esperantina, tem Campo Maior, Cocal, enfim, Castelo, desce para Campo Maior, vai para São Raimundo Nonato, vai para Corrente, vai para Floriano, vai para Picos, vai para Oeiras. São cidades tão diferentes, né? E mesmo assim nós ainda temos muitas coisas em comum, né? A Doralice dizer que está com saudade de viajar, vontade de viajar. Pois é, Doralice, nós vamos tentar fazer uma viagem gastronômica pelo Piauí dentro dessa disciplina, certo? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Bom, então, nossa, já deu quase uma hora aqui de aula. Então, mas, minha gente, é isso. Então, a aula de hoje fica por aqui, certo? Até a próxima aula. Ainda vai ser virtual mesmo, né? Infelizmente, enquanto as práticas não tiverem sido concluídas, eu aproveitei esse espaço aqui, porque o professor Arivelto não ia dar a prática hoje, então eu aproveitei para fazer essa live. Quando for possível, nós vamos continuar fazendo live, certo? Olá, Macário, tudo bem com você? Seja bem-vindo. A pena que a aula já está acabando. Eu vou subir essa aula no YouTube, você pode acompanhá-la depois, tá bom? Gente, então eu fico por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, gente. Até mais. Tchau. 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 Obrigado, viu, gente?